Pensa só na gramática como se fosse uma grande caixa de Lego. As orações coordenadas seriam aquelas pecinhas de conexão, sabe? Aquelas que a gente usa para construir frases maiores, mais fortes e cheias de sentido. Elas são a ferramenta para unir ideias que vivem sozinhas, dando ritmo e lógica para o nosso texto. Olha só o nosso mapa para hoje. A gente vai entender o que são essas ideias independentes, ver qual é a grande diferença entre orações que usam conectivos e as que não usam, e aí vamos mergulhar nas 5 funções principais que essas conexões podem ter: somar, opor, escolher, concluir e explicar. Então vamos começar pelo coração da história. O que significa, na prática, conectar ideias que são independentes uma da outra? Vamos olhar bem para essa sequência. Cada parte dela é uma ideia completa, percebe? Pegou a chave, ponto. Abriu a porta, ponto. Suspirou fundo, ponto. Sozinhas são só ações, mas quando a gente coloca uma do lado da outra, elas contam uma pequena história. E o que une tudo, se não tem nenhuma palavrinha de ligação ali no meio? É isso mesmo, a simples proximidade. Elas estão justapostas. E essa é a definição exata. As orações coordenadas são como os vagões de um trem. Cada um é uma unidade inteira, mas, quando engatados, formam algo maior e com sentido. O ponto principal é: nenhuma oração depende da outra sintaticamente falando para existir. Certo, agora a gente chega na primeira grande bifurcação nesse caminho. O jeito como essas ideias independentes se conectam é o que define tudo. E a diferença está na presença ou ausência de uma palavrinha-chave, o tal do conectivo. A divisão é bem clara, na verdade. De um lado, a gente tem as assindéticas. O nome parece estranho, mas quer dizer sem ligação. São como aquele primeiro exemplo que a gente viu, só separados por pontuação. Do outro lado, as sindéticas, que usam uma conjunção, um conectivo, para deixar essa ligação bem explícita. As assindéticas criam um efeito de ritmo, de sequência, bem rápido. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. A vírgula ali está fazendo todo o trabalho de conectar, criando essa lista de ações. É uma escolha de estilo muito boa para dar uma sensação de agilidade, de dinamismo. Ok, agora vamos focar no outro time, o das sindéticas. E é aqui que a coisa fica mais interessante. Sabe por quê? Porque o conectivo não só liga as ideias, ele dá um sabor, uma intenção específica para essa conexão. E existem 5 tipos principais. Vamos ver cada um deles agora. O primeiro tipo, e com certeza um dos mais comuns, é a conexão aditiva. Como o próprio nome já diz, a ideia dela é simplesmente adicionar uma informação na outra. É como se fosse o sinal de mais da gramática. A segunda oração é só um acréscimo à primeira. Não tem conflito, não tem condição, é soma, pura e simples. E as ferramentas para isso são nossas velhas conhecidas. O e, claro, é o campeão absoluto. Mas também tem um nem, quando a gente quer somar 2 coisas negativas. E umas expressões como mas também ou como também, que servem para dar uma ênfase maior. Esse exemplo é a pura essência da adição. Uma coisa aconteceu e outra coisa aconteceu. Simples, direto, eficaz. O E é o elo que junta essas 2 experiências. Mas, nem tudo são flores. Nem toda conexão é de soma. Agora, o cenário muda completamente. Se as aditivas servem para unir, as adversativas servem para criar um contraste, uma quebra de expectativa. Aqui, a segunda oração vai apresentar uma ideia que bate de frente com a primeira. É a famosa estrutura do queria ir, mas não deu. Ela introduz um conflito, sabe? Uma pequena reviravolta na frase. Os conectivos aqui funcionam quase como um sinal de alerta. Quando a gente vê um mais, um porém, um contudo, já se prepara porque vem uma informação que vai na contramão da ideia anterior. Olha só a tensão que o porém cria nesse exemplo. De um lado tem o desejo de sair, do outro o obstáculo da chuva. A conjunção adversativa é essa ponte que conecta 2 polos opostos, cria um pequeno drama dentro da frase. Deixando a oposição de lado, vamos para outro tipo de relação, a da escolha, da alternância. As orações alternativas, como o nome já entrega, apresentam opções. Elas colocam 2 ou mais caminhos possíveis na mesa, que podem se excluir ou só se alternar mesmo. O mais comum é que esses conectivos trabalhem em pares, como ou, ora, quer. Eles ajudam a enquadrar as escolhas, deixando bem claro que é preciso optar por um caminho, ou que as situações ficam se revezando.
E esse exemplo aqui é um clássico, quase um ultimato. Fale agora ou cale-se para sempre. O ou apresenta duas possibilidades bem claras, e uma exclui a outra. Não tem meio termo, é uma escolha que precisa ser feita. Para fechar nossa análise dos tipos, vamos juntar os dois últimos, que são meio que primos, porque estão ligados pela lógica. São a conclusão e a explicação. A diferença entre elas fica muito clara quando a gente coloca uma do lado da outra. A conclusiva olha para frente. A primeira frase é uma premissa e a segunda é o resultado lógico, tipo, são adolescentes, logo irão namorar. Já a explicativa olha para trás. A segunda frase justifica, dá o motivo da primeira. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. E aqui está um resumo que é uma verdadeira mão na roda. Funciona como um guia rápido. Quer somar uma ideia? Use e. Criar um contraste? Mas. Apresentar uma escolha? Ou. Indicar um resultado? Logo. E para justificar algo? Por quê? Dominar essas 5 funções nossa transforma completamente a clareza da comunicação. E para finalizar, fica uma reflexão. Agora que a gente viu as ferramentas, a questão é: qual tipo de conexão pode dar mais precisão e força para aquilo que se quer expressar? Usar um mas em vez de um e, ou um logo em vez de um porquê, pode mudar completamente o impacto de uma frase. A escolha consciente desses conectores é o que eleva a escrita de boa para excelente.